What's up, guys? Eu sou o Teacher Henrique e você está no Teacher I Have a Question. Se você quer ver seu inglês deslanchar, é só você baixar o nosso e-book Toolbox Ferramentas para o seu inglês. Lá nesse e-book, de graça, eu vou ensinar para vocês técnicas e formas de você praticar cada uma das habilidades em inglês sem necessariamente precisar de um amigo, tá? Então muita gente estuda sozinho, esse e-book foi feito para você, tá bom? Então baixa aqui de graça, está na descrição o primeiro link. Vamos para a aula. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os posts que geraram mais engajamento e as dicas que mais geraram conversa lá no Instagram, tá bom? Então a primeira delas, já vamos começar, vai ser listen and hear, look and see. Então a diferença desses dois verbos ele vai ser basicamente o mesmo, tá? Se você não sabe, listen and hear significam escutar e ouvir, e look and see significa olhar e ver. Então, a diferença é mais ou menos a mesma. Listen e look, eles são quando você está escutando ou olhando para alguma coisa com atenção. Você quer enxergar alguma coisa, você quer ouvir alguma coisa. Em exemplos, a gente podia fazer o seguinte. Can you please stop listening to my conversation? Então, você poderia fazer o favor de parar de ouvir a minha conversa, ou de escutar a minha conversa. Eu estou vendo que você está prestando atenção no que eu estou dizendo. Você pode parar, por favor? Ou ainda, se você quer chamar a atenção de uma pessoa para você, você vai dizer look at me, né? Então olhe para mim. E a gente vai usar o hear quando a gente não estiver prestando atenção, quando ele só acontecer. Então, você está em casa vendo um filme de terror e aí você ouve a porta batendo. Aí você vira pro seu amigo e diz assim, did you hear that? Né? Então, você não estava prestando atenção naquele barulho que aconteceu lá na cozinha. Você estava simplesmente, né, assim, assistindo seu filme e aí aconteceu um outro barulho. E você quer saber se a outra pessoa também ouviu. E o see vai funcionar da mesma forma, quando a gente simplesmente está olhando, sei lá, pro nada. Oh, I saw a bird. Tipo, eu vi um pássaro ali, voou rapidinho e passou. E é isso aí, tá? Então você é com intenção e sem intenção, com foco, sem foco, como você preferir. A próxima dica é essa aqui, que é a diferença entre people e persons. Sim, a palavra persons existe. Depois de muito tempo ensinando que persons não existia, eu me deparei com um vídeo muito interessante do British Council, onde eles explicavam que sim, existe. E a diferença de people e persons vai ser que people é um pouco mais informal e vai ser usado mais seguidamente. E persons soa mais formal e vai ser usado mais em documentos ou talvez no elevador, quando você vê 5 persons, capacity, 5 persons, 8 persons, sem problema nenhum, tá? Mas é só essa diferença. Então, existir, existe, mas é pouco usado. E além disso, vou adicionar aqui o outro, que é a continuação desse, que é esse daqui, que é a diferença entre people e peoples. Então, tem o significado de people como se fosse pessoas, o plural de person, people, plural irregular, mas também vai existir um outro sentido de people, que é o sentido de povo, ou no sentido tipo, também de comunidade. Então, se alguém falar assim, different peoples live in the forests, por exemplo. Diferentes povos vivem nas florestas. Então, dessa forma, você pode usar people para significar povos, ok? That's all. O próximo post é esse daqui e é a diferença entre question e doubt. Então, em português a gente geralmente vai falar, eu tô com uma dúvida nisso daqui. Mas em inglês, doubt, que é a tradução de dúvida, em inglês ele é só usado quando você está incerto sobre alguma coisa, quando você duvida de alguém. Você não tem certeza sobre o que ele falou tá certo ou tá errado, tá? Já na aula de inglês ou na aula de uma outra matéria, quando você tiver uma pergunta, né, você não entendeu alguma coisa, e você precisa fazer uma pergunta, você vai dizer Teacher, I have a question, e aí vem o nome do canal. Mas, essa é a dica. Então, cuidado, question são perguntas e doubt são realmente tipo dúvidas existenciais quase. E os últimos são esses dois posts do quiz de quarta-feira que sempre causam bastante dúvida nas pessoas, que é quando usar ing e quando não usar ing. Então, acontece que em inglês, assim como em português também, na verdade, alguns verbos pedem que o próximo verbo seja em ing. E alguns verbos pedem que não. Teacher, como é que eu faço para saber se ele precisa ou não precisa?
Gente, isso aí é só vocês lendo bastante para vocês encontrarem esses verbos e estudando por tabelas, tá? Então, vou deixar uma tabela aqui embaixo para vocês que eu fiz e daí vocês podem ver quais verbos vocês vão usar com ing e quais verbos vocês vão usar sem ing. A gente já tem vídeo no canal e eu vou deixar o cartão aqui em cima para vocês assistirem. Ou aqui, eu não sei. Essas são as dicas de hoje, elas vieram dos posts que bombaram lá no Instagram. Se você ainda não segue a gente lá, por favor, corre, segue a gente, você vai ver tudo isso em primeira mão. Não esquece, deixa o seu like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, comenta se você tem mais alguma dúvida ou se você não sabia de alguma dessas dicas, ok? Thank you for watching, I see you around, bye bye!